Olá pessoal, vamos para mais um tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é equações do primeiro grau. Bom, é um tema bastante importante porque é a primeira equação, né, que começamos a estudar, né, uma das equações aí que aparece ao longo de toda a nossa carreira acadêmica. É importante entender as regras, né, os procedimentos de como lidar com uma equação, porque essas regras elas vão servir, por exemplo, para trabalhar depois com equações de segundo grau e assim por diante. Bom, temos aqui um primeiro exemplo. 3x menos 6 igual a 6 mais x. Bom, a técnica para resolver uma equação do primeiro grau é bem simples. Primeiramente, você coloca todos os termos semelhantes para um membro, para o primeiro membro, por exemplo, pega todo mundo que acompanha a incógnita e coloca no primeiro membro. E todo mundo que é número, né, você coloca no segundo, tá bom? Então, como é que ficaria aqui? Então, ficaria assim. Ficaria 3x menos x, né? O x ele vem para o outro lado com o sinal trocado, igual a 6, aí o 6 que está aqui ele passa com o sinal de mais, tá bom? Então aqui eu tenho que 3 menos x, 2x, e 6 mais 6, 12, tá? E aí daqui eu tenho que... bom, quando eu chego nessa situação, esse 2 aqui eu vou passar para o outro lado, mas como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá certo? Ele passa com a operação inversa, né? Com respeito à multiplicação. Então vai ficar assim, x igual a 12 sobre 2. E 12 sobre 2 é 6, tá bom? Essa é a solução da equação do primeiro grau. Joia? Vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo, eu tenho 9y mais 5 igual a 8y mais 7. Bom, eu vou aplicar exatamente a mesma técnica do exemplo anterior. Tá? A única observação que eu faço com relação a esse exemplo é as incógnitas que aparecem aqui agora, né? Y. Repare que não importa a incógnita que você trabalha, pode ser W, pode ser Z, pode ser T, tá bom? Normalmente é mais comum aparecer X, tá certo? Mas esse exemplo vem para dizer o seguinte, olha, não precisa ser necessariamente X, a incógnita pode ser qualquer uma, tá bom? Bom, então como é que ficaria aqui? Passo todo mundo, né? Todo termo semelhante para o primeiro membro. Então, nesse caso aqui, os termos semelhantes que acompanham a incógnita vai ficar assim, 9y, né? O 8 ele passa com o sinal trocado, menos 8y. E o restante, repare que é número, né? 9, 5. Então vai ficar 7 mais 9 menos 5. Tá joia? E aqui vai ficar 9 menos 8, dá y. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar 7 mais 9, 16. 16 menos 5, 11. Essa é a solução dessa equação. Y igual a 11. Joia? Vamos ver mais um exemplo. Bom, o próximo exemplo, agora eu tenho aqui 5 vezes x mais 1 igual a 6. Então, primeiramente aí, eu vou ter que resolver esse que está aqui no parênteses, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. 5x, né? É uma distributiva da multiplicação em relação à soma. Vai ficar 5x mais 5 mais 1 igual a 6. Então, aqui eu tenho... Agora, vou colocar todos os termos semelhantes, né, no primeiro membro e os outros vou colocar no segundo. Então, os termos semelhantes a 5x só tem ele e o restante não acompanha incógnita, né? Então, vai ficar 6 menos 5 menos 1. E aí eu tenho que 5x é igual a... Bom, menos 5 menos 1, menos 6. 6 menos 6, 0. Então daqui eu tenho que x vai ser quanto? Ora, o 5 eu vou ter que passar dividindo, né? Então vai ficar 0 sobre 5, que dá 0. Tá bom? Joia. Mais um exemplo, né? Agora repare que eu tenho distributivo aqui dos dois lados. Então vamos
resolver cada uma delas. Então vai ficar assim, 2x mais 2 vezes 2, 4, né? Mais 8 igual a 4x menos 4 menos 9. Joia? Bom, então aqui agora eu vou colocar os termos semelhantes a 2x no primeiro membro, então vai ficar 2x menos 4x igual a menos 4 menos 9 e 4 mais 8 vai para o outro lado com o sinal trocado. Então aqui eu tenho que 2x menos 4x dá quanto? Dá menos 2x, certo? Bom, aqui eu tenho menos 4 com menos 4, menos 8. Menos 8 com menos 8, menos 16. Menos 16 com menos 9, menos 25. Certo? E aqui eu tenho que... deixa eu colocar aqui embaixo, para ter um pouco mais de espaço. Bom, repare que eu estou com sinal negativo dos dois lados, né? Então, para não ficar o primeiro membro aqui com sinal negativo, normalmente a gente faz o quê? A gente multiplica a equação inteira por menos 1. Porque aí você não altera, né? Então, quando você multiplica todo mundo aqui por menos 1, né? Então, vai ficar assim. Menos 1 vezes menos 2 dá 2x, né? Menos com menos dá mais, certo? E menos 1 vezes 25 dá 25, porque menos com menos dá mais. E aí agora sim, x é igual a 25 sobre 2. Essa é a solução do problema. Joia? Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo agora é interessante porque eu tenho frações, né? E normalmente há muita dificuldade quando aparece esse tipo de situação. Então como é que a gente faz para resolver essa equação? Bom, primeiramente a gente tem que tirar o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, né? Como é que a gente calcula esse camarada? Aquela velha regrinha, né? Coloca 2 e 4 aqui no canto e calcula o mínimo múltiplo comum. Ou seja, você vai procurar quem que é o mínimo múltiplo comum desses dois caras. Então, por exemplo, o 2, ele é divisível por quem? Por 2, né? Primeiro aqui. 2 por 2 dá 1. E 4 também é divisível por 2, porque 4 por 2 dá 2. Tá? O 2 é divisível mais por quem? Por 2, né? Novamente aqui. 2 por 2 dá 1. Então, acabou aqui, né? Então, o mínimo múltiplo comum, 2 e 4 é quanto? 4. Era de se esperar, né? Porque não dá para você diminuir mais. Se você diminuir mais, ele não vai ser múltiplo do 4. Tá certo? Então, vamos lá. Então, como é que fica aqui a minha equação? Vai ficar assim. Vou passar uma barrinha aqui, né? Dos dois lados. Joia? Bom, vou deixar só no primeiro membro por enquanto. Vou deixar para resolver o segundo daqui a pouquinho. Bom, no primeiro membro, como é que vai ficar? Como é que a gente faz essa operação? A gente faz assim, 4 dividido por 2 dá 2. E 2 vezes x, 2x, né? Então a gente divide e multiplica. Então 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes x, 2x. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x, x. Certo? Tudo isso aqui igual a 3. Tá? Bom, se você tem duas opções. Eu continuar, colocar o 3 aqui, ou já fazer a operação direta. Mas vou deixar o 3 aqui como está. Tá certo? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2x mais x dá 3x, né? Certo? Sobre 4 igual a 3. Beleza? Tudo certo até aqui, né? Bom, agora, o que a gente vai fazer aqui? Esse 4 que ele está dividindo, né, ele vai passar para cá multiplicando. Certo? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 3x igual a 3 vezes 4. Tá bom? E aí, eu tenho que 3x é igual a 12. Por sua vez, x é igual a 12 sobre 3, que é
4. Essa é a solução da equação. Tá bom? Joia. Uma outra maneira para você fazer isso era você já colocar uma MC aqui, né? Seria uma MC de 2, 4 e 1. Se colocaria o 4 aqui, daria no mesmo, né? Porque aí a equação ela já ficaria desse jeito aqui. Já ficaria desse jeito. Tá bom? Vamos fazer aqui, rapidinho, para ver como é que ficaria. Então, por exemplo, ficaria assim. 4. Não é isso? Então aqui vai ficar a mesma coisa, 2x mais x, certo? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4 dividido por 1, né? Que tem um aqui embaixo. Perdão. Tem um aqui, né? Então 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. Certo? E aí quando a gente chega nessa etapa, como você tem o mesmo denominador nos dois membros, né? Simplesmente você pode sumir com ele, né? Você pode multiplicar aqui por 4 dos dois membros que você some, né? Então você pode cancelar e você tem 2x mais x igual a 12. Ou seja, 3x é igual a 12. E aí você chega na mesma solução, né? X igual a 12 sobre 3, que dá 4. Beleza? Então, duas maneiras aí de você chegar na mesma solução. Vamos para mais um. Então, de novo, aqui uma MC de 5 e 4. Bom, aí você faz aqui no canto. MC de 5 e 4. Bom, por 2 aqui. 4, né? Dá 2, o 5 não vai. O 2 ainda continua por 2, que dá 1. O 5 não vai, o 5 só vai por 5 mesmo, né? Que dá 1. Então aqui vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então o MC aqui vai ser o quê? Vai ser 20, né? De 5 e 4. Então vamos lá, mesma brincadeira, né? 20 dividido por 5, 4. Então vai ficar 4 vezes x menos 1. Menos 20 dividido por 4, 5. Vai ficar 5 vezes x mais 1. Igual a 3. Então daqui eu tenho que... Agora eu vou fazer a distributiva, né? Aqui. 4x menos 4 menos 5x menos 5 sobre 20 igual a 3. Bom, aqui eu tenho que 4x menos 5x vai dar o quê? Vai dar menos x, certo? E menos 4 menos 5 dá menos 9 sobre 20. Tá, e aqui é a mesma brincadeira, eu passo o 20 para cá. Então vai ficar 3 vezes 20, 60. Beleza? E aí aqui eu tenho que menos x é igual a 60 mais 9. Ou seja, menos x, vou colocar aqui embaixo, menos x é igual a 69. Como eu não quero o x negativo, então eu faço o quê? Eu multiplico por menos 1, né? Todo mundo. Então vai ficar assim. X igual a menos 69. Essa é a solução da equação. Joia? Então é isso, pessoal. Até a próxima.